Caiu tudinho. Eu acho que fui eu que derrubei. Suene, tá me ouvindo? Eu acho que caiu todo mundo. Caiu todo mundo e eu acho que fui eu. Aos pouquinhos vai voltar todo mundo. Eu voltei aqui. Nossa. Caiu a conexão de todo mundo? Não, caiu a live de todo mundo. Caiu a live. Pois é, caiu aqui também. Mas está todo mundo voltando já. Benícia está com seu áudio desligado. Esperar, né? Voltar. Espera um pouquinho, pessoal, voltar. Pode pausar aqui a gravação? Pode. Eu não sei se eu te respondi ou não. Você podia falar agora a sua pergunta. Pois é, sobre essa questão mesmo, Denise. Porque fomos atrás mesmo do beneficiário, mas só que não teve sucesso, não encontrou ele em nenhum horário. Deixei recado, fiz um ofício, uma carta, alertando, pedindo, solicitando a presença, e até hoje nunca. O celular não é o mesmo número, porque liga e não dá certo e registrar a ligação. Aí fica como assim, o cadastro ainda está atualizado, sabe? Tá. Vai vencer 2 anos ainda, vamos dizer. E não é a família beneficiária, é? É beneficiário, recebe benefício. Então, você pode bloquear como não localizado no endereço, porque você foi várias vezes, não conseguiu, você pode bloquear como não localizado, porque aí ela vai aparecer, né, para poder dizer, bloqueou, né, você foi notificado, né, e você, desde aquele momento até hoje, ela não apareceu? Não apareceu, até Nossa, mesmo eu fiz 2 2 meses. dias, deixei uma lá, e registrei a data que eu fui e arquivei. Uhum. Quer completar, Helena? Quero no sentido de dizer a vocês, né? Eu ainda não consegui colocar lá no grupo por causa da live, mas a gente recebeu a informação do Ministério de que eles vão soltar outra instrução, vocês vão odiar isso, mas infelizmente é essa a realidade. Uma outra instrução normativa que vai suspender por mais um pouquinho a gestão de benefícios. Então, vocês vão conseguir, a hora que eles voltarem... Não bloqueia hoje. Não, mas eu acho que nem está ligado, não está... Pois é, não tem como bloquear por enquanto, né? Eles abriram, depois se fecharam e não abriram novamente, não é? No denunciante falou que os 2 trabalham, o marido, o responsável e o cônjuge. Você não encontra empresa aqui. na residência? Não, na residência não. E no local de trabalho não se pode, né? Uhum. Pois é. Então, e que tal mandar uma pequena notificação? Mandei 2 vezes já. 2 vezes? 2 Assim, vezes. olha, eu acredito que... vamos esperar a instrução normativa, não tem maiores detalhes, mas eles vão liberar para a gestão, mas por um outro período. Então, é breve. Assim que voltar, você já bloqueia. Tá? Tá bom. Bom. A Suziane, levantar a mão. Aqui também, né, ela continua. Suziane, que aí tem Denise, só a continuação aqui. Pode falar, Suziane. eu recebi 2 ofícios, respondi os ofícios, aí eu fui ver na folha de pagamento agora, as 2 famílias que estavam em averiguação continuam na folha de pagamento. Aí, como que eu faço? Porque eu não posso fazer manutenção do benefício, eu não posso bloquear. Se não for perfil, depois eles mandam devolver o dinheiro. Aí já vai direto a notificação para a família com a conta para devolução. Tá? Então, não preocupe. Então, não preciso me preocupar, não. Não, você já fez sua parte. Você respondeu a tempo e a hora, cumpriu o prazo, ok. Agora, eles que vão, a partir da informação recebida, eles vão apurar, né, se houve má-fé ou não, se entenderem que ocorreu isso, aí eles já mandam a guia de recolhimento com o valor para pagar de imediato. Isso. Tá? Nesse caso, talvez seja bom até fazer o seu relatório mesmo, porque você fez
Só que o sistema está, e mesmo assim veio na folha. Era necessário bloquear. Só que o sistema te impede de fazer isso. No futuro, se for cobrar de você, ninguém vai dizer isso. Então, faz um relatório aí dizendo que o sistema está te impedindo de fazer esse bloqueio também. Resguardar, né, Socorro? E arquiva isso. Exato, porque agora Dizendo todo que mundo você fica respondeu. bastante Tem pessoa. Não é aqui, o monitor está bem em silêncio. Aí, Suziane, é o que a Socorro orientou. Você vai fazer, né, vai anexar junto com o formulário que você mandou de volta para Brasília, respondendo a denúncia, você coloca e faz um relatório mesmo, dizendo que o sistema está fora, né, conforme a portaria tal, que por isso você não pôde fazer nenhum procedimento de gestão e de bloqueio do benefício, tá? E outra... Isso, Certo, e outra mas o ofício não pedia para eu fazer esse bloqueio, no caso. Não, mas quando você detecta uma situação que ela está fora do perfil, você automaticamente, se você tivesse com o sistema operando normal, você já teria que vir e fazer o bloqueio, entendeu? E um cuidado que eu quero que vocês tenham, né, é que vocês, feita essa resposta, vocês vão mandar, normalmente o Ministério está pedindo para mandar pelos Correios mesmo, mas vocês vão fazer toda uma cópia e manter com vocês. Por que eu estou pedindo isso? Aconteceu esse ano de o Ministério mandar e aí o gestor mandar para eles a resposta e, no entanto, eles se perderem lá e não receberam a resposta e cobraram novamente. Então, assim, por isso eu peço que vocês tenham esse cuidado, né, de manter uma cópia dessa resposta, se for mandar pelo correio, mandar com AR, fazer todo um protocolo para que vocês comprovem que vocês responderam a tempo o Ministério, tá? Bom, então vamos para a próxima tela. Que a próxima tela ainda é desse assunto aqui, tá? Ou seja, persistindo as suspeitas de omissão de informações, né? Obter parecer emitido por servidor vinculado à gestão local do cadastro único, atestando a ocorrência do motivo, a exclusão, de acordo com o anexo 2 dessa instrução operacional, que é efetuar a exclusão da família no cadastro, que é o termo de exclusão que está lá na portaria 177. Encaminhar o relatório para o Conselho Municipal de Assistência Social, com o resultado das ações, verificação de inconsistência dos dados do cadastro atualizados ou excluídos, e arquivar a documentação por 5 anos. Então, essa mandou a R também, arquiva por 5 anos. Aí, a Adriana perguntou aqui, mas vocês vão mudar o termo? A gente resolveu a oportunidade de alterar o termo, porque está mudando o que está lá, já não atende, porque já mudou as informações, e isso aqui vai ser pactuado na CIB, né? Então, esse termo seria pactuado na CIB também. E aí, vamos seguir? Aqui mais alguma coisa com relação a isso? Aí, gente, nós agora vamos passar para a taxa de atualização cadastral. Então, se tiver ponderações a respeito do que a gente falou das fraudes e inconsistências, é o momento de vocês contribuírem. Vamos voltar lá no termo, porque enquanto eu estava apresentando o termo, por conta daquela queda, não voltou a gravação. Quando voltou a gravação, a gente já estava apresentando novamente. Ah, então né? nós vamos ter que voltar nele? A Suene avisou. É para ficar gravado, né? Porque quem assistir depois, o termo está nele, mas ele é rapidinho, né? Então, eu vou retirar esse aqui e volto para o termo, tá bom? Aí depois a Suene faz as emendas. Gente, tem uma pessoa que toda hora está abrindo seu áudio. Sara, é a Sara. Sara, o seu microfone está ligado. Ixi, acho que eu fechei o termo. Vou ter que abrir ele de novo aqui. Peraí. Eu vou ligar. Eu acho que ela não está percebendo. Acho que ela não está nem assistindo. Não precisa nem ir lá hoje, não. Na verdade, eu acho que ela não está assistindo.
Eu não estou conseguindo mandar um recado para ela por conta que eu estou usando o celular. Mas vamos lá, né? Denise, liga seu microfone. Ó. Então, bora lá de novo. Então, o modelo do termo de declaração que nós alteramos para incluir as novas informações, né, do Programa Auxílio Brasil, e a gente já deu uma ampliada também naquilo que vocês estão vivendo na realidade, tá? Então, o Lion já nos pontuou, que acho que foi o Lion mesmo, que a gente tirou a parte do CPF, né? Mas não vamos incluir. Parentesco, então, né? foi parentesco, né? Parentesco, isso. Então, é assim a declaração. Essa declaração você vai ler junto com a pessoa, ela vai preencher o nome dela, né? Eu, a RF, NIS, tal. Declaro, sob as penas da lei, que todas as pessoas listadas abaixo moram no meu domicílio e possuem o seguinte regimento total detalhado para cada pessoa, incluindo remuneração de doação, de trabalho ou de outras fontes. Então, nós temos o nome, a data de nascimento, vamos colocar o parentesco, ocupação e renda bruta mensal. Pode passar, Denise. Aí. O segundo item, declaro ter clareza de que as famílias que podem participar do Programa Auxílio Brasil são aquelas com renda familiar por pessoa de até R$100 ou de R$100,01 a R$200, que tenham em sua composição familiar crianças, adolescentes e jovens de 3 a 21 anos e gestantes. Somente aquelas em regra de emancipação poderão apresentar renda por pessoa de até R$500. Reconheço o conceito de família do cadastro único de ser as pessoas que moram no mesmo domicílio e dividem rendas e despesas, mesmo que não tenham laços matrimoniais, sanguíneos ou parentesco. É ilegal deixar, aí a Socorro já sugeriu, né, colocar, estou ciente que é ilegal deixar de declarar informações ou prestar informações falsas para o cadastro único, com o objetivo de participar ou de manter em programas de transferência de renda ou em qualquer outro programa social. As famílias que fraudam o cadastro único, caiu a apresentação. Acho que eu tenho ela aqui, deixa eu ler. Então, vamos lá. As famílias que fraudam o cadastro único e forem beneficiárias terão o benefício cancelado e serão obrigadas a devolver todos os valores recebidos indevidamente, além de responder penal e civilmente pelas fraudes cometidas. A qualquer tempo, poderei receber visita domiciliar de servidor do município para avaliar se a situação socioeconômica da minha família está de acordo com as informações prestadas no cadastro único. Assumo o compromisso de atualizar o cadastro sempre que ocorrer alguma mudança nas informações de minha família, como endereço, renda e trabalho, nascimento ou óbito, entre outros. Local e data, né, e assinatura do responsável pela unidade familiar, que pode ser o responsável legal ou o responsável familiar mesmo, tá? É uma mensagem do Reginaldo aí, Helena, que coloca, então esse eu como RF dá certo, mas como RL não dará, até porque ele não mora no domicílio de quem é responsável. Confere? Vamos avaliar. Porque está falando abaixo, moram no meu domicílio. Teria que fazer... Aí, assim, a gente tem que aguardar o Ministério talvez construir, né, uma declaração para a RL.
e se for necessário, né, gente? Porque ele já está assumindo um grande compromisso de ir lá fazer cadastro para outra pessoa, né? A Rosane também perguntou aqui, Helena, não tem nada que fale sobre o cônjuge ou namorado, como agora falam que vive na mesma casa e não querem declarar no cadastro. Algo bem específico. Tem sim. Mas a gente colocou Tem. Reconheço o conceito de família do cadastro único, de ser, a gente pode esclarecer mais, de ser as pessoas que moram no mesmo domicílio e de vender rendas e despesas, mesmo que não tenham laços matrimoniais, sanguíneos ou parentesco. É sanguíneos ou consanguíneos, hein? Consanguíneos. Depois você tem que corrigir, porque se eu vou mexer aqui, vai cair de novo. Ai, peraí, vou corrigir. Já estou aberta aqui. Ou qualquer, eu posso colocar, né? Ou qualquer tipo de parentesco. Não, mas aí relacionamento, aí não é. Parentesco já tá, mas aí a questão não é isso. Namorado não é parente? É. Não, então, independente, mesmo que não tenha. Pois é, para mim já está claro. Aí não Tá sei que você vai claro, abrir né? um parênteses e colocar namorado, entendeu? Não, acho que Aí, não é necessário. companheiro, mas não há necessidade. Não. Então tá. Eu acredito que no momento, enquanto está assinando, né, esse termo, tudo isso pode ser dito, né? Isso. Isso pode ser verbalizado, né? Isso aqui significa assim, assim, né? A Exatamente. situação de marido, né? De namorado, né? Então, eu acho que enquanto está lendo, né? Porque muitas vezes a gente também vai ler para a família, né? E explicar, né? O que isso aí significa. Uhum. Bom, podemos então voltar para a apresentação? Podemos. Ok, então vou retirar essa. E agora eu subir a outra. Helena, eles estão perguntando se esse modelo será para todos os cadastros, ou somente quando tiver alguma denúncia a respeito de um usuário. Olha, a Bruna mesmo colocou aí que ela pede para todos os cadastros assinarem. Gente, eu acho que ele ajuda a coibir algumas informações inconsistentes, né? Eu acho que é importante vocês adotarem. E é importante falar o seguinte, gente, do jeito que a gente está falando aqui, que está escrito na tela, é a instrução, tá? É porque a gente está falando com PowerPoint e tal, para facilitar a compreensão. Mas isso aqui tudo vem em forma de instrução operacional, tá? Então, vai ser pactuado na CIB uma instrução operacional, ou seja, como é que eu operacionalizo o cadastro único no município. Então, é importante vocês estarem atentos, isso aqui é uma instrução operacional, tá? Embora esteja em PowerPoint, ele vai vir escrito bonitinho, igual uma instrução, ok? A gente só colocou para facilitar a compreensão. Então, a gente volta agora no assunto. Inclusive com brasão, né? Assim, um papel formal, né, Denise? Porque assim, a gente volta no assunto da taxa de atualização cadastral, a pessoa vai falar assim, nossa, mas já ouvimos isso. Só que a gente, depois que a gente fez as lives com vocês, a gente amadureceu e resolveu fazer a instrução. Então, o assunto parece igual, né? Mas é porque agora é uma instrução. Tá? Nós estamos discutindo aqui uma instrução. Então, vamos lá. Taxa de atualização cadastral. Os cadastros de extrema pobreza, né, de 0 a 100 reais, pobreza de 100,01 a 200 reais e baixa renda, 200,01 a meio salário mínimo, precisa ser o foco da gestão do cadastro único, visto que impactam diretamente na taxa de atualização cadastral e na sua qualidade, assim como oportunizar o acesso das famílias a programas sociais usuários desta base. Então, é esse foco nosso, né, que eu já falei antes para vocês aí, que é famílias até meio salário mínimo per capita. A taxa de atualização cadastral compõe um índice de gestão descentralizada do município e o cálculo considera o número de cadastros de extrema pobreza, pobreza e baixa renda atualizados sobre o número de cadastros de extrema pobreza, pobreza e baixa renda existentes na base.
Então, eu somo todos que eu tenho na base e vou pegar só os atualizados, né, para dividir por todos aí, e vou saber qual que é a média de atualização cadastral, tá? Para identificar as famílias em situação de extrema pobreza, pobreza e baixa renda com cadastros atualizados ou com datas próximas, né, é aquilo que a gente colocou para vocês. Vocês vão entrar lá no SECAD, né, pelo gov.br, sempre logado, porque senão você não consegue, não vai aparecer o presentinho ou a bombinha para vocês baixarem as informações. E aí está aqui, né, o endereço do SECAD, sendo necessário o selo prata ou ouro para ter o acesso. TABCAD, sem marcação PBF, que é o que está lá ainda, selecionar o estado, o município, a variável coluna, vocês selecionam faixa da renda familiar per capita, depois não seleciona a variável linha, tá? E aplica o seguinte filtro, que o filtro, quando você clica no filtro, ele fica verdinho. Número de meses após a última atualização cadastral, você vai marcar o 2, que é 19 a 24 meses, o 3, o 4 e o 5, que é acima de 48 meses, e clica em valor absoluto. E aí vai abrir, né, aparecer lá a tabulação por família, clicar na caixinha alaranjada das famílias em extrema pobreza, ler e aceitar o termo, compromisso de manutenção de sigilo, o arquivo será gerado e disponibilizado. E aí você vai fazer clicar em várias, né, depois você vai lá na baixa renda, na pobreza, faz a mesma coisa. E aí, gente, para poder acessar via aba, quando você vai acessar, né, para saber, chegou o arquivo, que ele chega no e-mail da gente avisando que chegou o arquivo. Vocês não vão abrir o arquivo sem estar logado, senão vocês perdem o arquivo, tá? Então, vocês vão logar, né? E aí vocês vão abrir o arquivo. Vocês podem chegar nele, poder acessar via aba baixar, tá? Lá, quando você clica baixar, você pode ter o atual, que é a sua base inteira, você pode pedir ele, você clica ali, ele vai baixar a base inteira para você, ou você vai no histórico de downloads, e só poderá ser logado pelo gov.br, do contrário, você vai perder as informações geradas. Proceder da mesma forma nas caixinhas família em situação de pobreza e baixa renda. Ficou claro, né, gente? Isso aqui, a Helena pode mandar, assim, arrumou, amanhã ela já dispara para vocês verem o material na íntegra, né? Porque o lance nosso é que vocês consigam mesmo apreender, né, tudo que está aqui, colocar em prática mesmo, ter um material aí até para se organizar e planejar as ações de vocês. E aí, vamos passar para frente, na hora que eu logo ele não aceita. Bom, cadastro acima de meio salário mínimo e ou 3 salários mínimos na renda total familiar, conforme o decreto 6.135 de 2007, seu artigo 6º, no primeiro estabelece que famílias com renda superior a meio salário mínimo per capita ou 3 salários mínimos podem estar no cadastro único, desde que a sua inclusão esteja vinculada à seleção e ao acompanhamento a programas sociais implementados por quaisquer dos 3 entes da federação. Tá? Então, sempre vocês perguntam, olha, fulano quer participar do serviço de convivência ou fortalecimento de vínculos, mas a renda dele é mais alta. Gente, assistência social é para quem dela necessitar, tá? Não é só por questão de renda. Então, às vezes, ela quer participar do programa Serviço de Convivência, e lá no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ele solicita o quê? Que você esteja dentro do cadastro único, porque o SISC, que é onde digita a informação das pessoas que frequentam o programa, ele migra do cadastro único, tá? Então, por isso, é importante estar cadastrando. E aí, ele pode ter uma renda maior, mas ele precisa do serviço da assistência social, do serviço de convivência. Então, ele tem direito ao cadastro por conta disso, tá? Assim como lá, falavam, mas o ProBem, família está com renda maior. Ok, ela vai concorrer. Ela quer fazer para um efeito, pode ser até que a legislação não permita, mas ela está vindo fazer, tá? Gestão municipal necessita acompanhar esses cadastros, identificar aqueles que não estejam mais vinculados a programas ou serviços sociais, espera aí, está fechando minha tela aqui, deixa eu só subir, voltar aqui, espera aí. Serviços sociais implementados pelo governo, em nível federal, estadual ou municipal, para orientar as famílias sobre a atualização e exclusão, observadas as orientações do artigo 18 da Portaria 177.
E aí, aqui eu até fiquei assim, programas ou serviços sociais, porque a gente trabalha serviços socioassistenciais, né? Mas é o que está posto lá na portaria, por isso que eu gaguejei na hora de ler, porque a escrita ela não corresponde muito ao termo que a gente utiliza. Bom, gente, então isso nós estamos falando da taxa de atualização dos cadastros. Até aí, né, existe algum questionamento, que depois a gente vai falar do canal de comunicação com os usuários. A Edna levantou a mão. Pode falar, Edna. Tudo bem, Denise? Está me ouvindo? Tudo, perfeitamente. Saudades de todos vocês. Boa tarde. Eu fiz uma pergunta anteriormente, eu queria que você me respondesse. Do serviço de convivência, eu até entendo que as famílias têm que ser inclusas no cadastro único. Mas o que você me fala delas estarem sendo orientadas pelo CRAS a virem aqui para serem incluídas para recebimento de benefício eventual, cesta básica, e estarem acima desse meio salário mínimo per capita e, às vezes, até esbarrando nos 3 salários mínimos totais? Mas se ela está esbarrando, mas ela ainda não ultrapassou os 3, ela é perfil. Gente, nossa situação mudou muito, a nossa realidade, porque a gente antes tinha as pessoas empregadas, com as famílias todas, né, inteiras aí e tal, e agora a gente tem famílias que nunca tiveram problema financeiro, que passaram a ser público nosso. Então, nós estamos tendo famílias destroçadas, né, com a pandemia, que perderam, às vezes, seus provedores, e aí a gente tem uma configuração totalmente diferente. Até hoje, a gente voltou muito para o assistencialismo, para a cesta básica, que é um benefício eventual, e ele praticamente passou a ser quase que rotina nossa. Então, assim, eu acho que é um momento que a gente está atravessando. Mas se as famílias foram buscar um benefício eventual, é porque elas estão numa situação de pobreza, né? Ou extrema pobreza, uma situação pode ser momentânea. Aí o que você vai fazer é fazer o cadastro e orientar que mudou a situação, né? Que ela venha e atualize a informação, tá? Ou então separa esses cadastros que vocês percebem que são cadastros pontuais, e aí que passou 6 meses, 1 ano, nessa situação aí, procede visita para atualizar, ou entre em contato com a família, verificar se ela continua na mesma situação. Porque hoje, gente, por exemplo, a gente anda na rua aqui, todo sinaleiro tem uma pessoa com a plaquinha pedindo dinheiro para fralda, para leite, para dar comida, pagar aluguel, energia, sabe? Assim, a maioria é comida, né? Não é nem outra coisa. Então, é uma realidade que a gente, infelizmente, está tendo que enfrentar, né? Em função de N situações. Eu não sei se Helena, Socorro tem, ou Suene tem posição aí a acrescentar ou diferente. Não, eu concordo com você. A situação não está brinquedo, né? A gente começou a pandemia com um tipo de perfil, por exemplo, auxílio emergencial, e a gente está aqui agora, nesse momento, com essas pessoas, mesmo com auxílio emergencial, vindo para a pobreza, extrema pobreza. Então, né, a gente vai ter que ter um pouco mais de... Essa demanda aí, que está nos CRAS, nos cadastros, nos postos, ela tem a parte, né, da publicidade, do exagero, da promessa que ainda não foi cumprida, né, por parte do governo federal, mas ela tem a outra parte, que é das pessoas, das famílias que já estão precisando, né, serem inseridas mesmo. Né, e que, às vezes, acho interessante uma história do município, que ela foi justamente responder denúncia e foi verificar, foi aqui em Goiânia, né, verificar algumas famílias que moravam no setor Bueno, com casas grandes e etc. Quando a assistente social foi verificar, realmente as famílias não tinham condições, mesmo onde elas estavam morando, né? Então é preciso tomar esse cuidado também. Já continua com a mão levantada? Quer falar não, mais? Só para concluir, porque assim, ó, são famílias que estão apresentando renda. Então, vocês sabem que o município pequeno, vocês estão na capital, não dá conta de atender a todos que precisam. Imagina a gente que já não tem um valor alto para poder atender todas as famílias com benefício eventual, né, com a cesta básica que já é pequena, não é uma cesta básica boa, mas que talvez você deixe de atender um que está precisando mais, porque tem um que está com a renda, fazendo cadastro,
talvez aquele que mais precisa não fez o cadastro e a gente está deixando de atender quem realmente precisa. Então, quando chega aqui com um contra-cheque de quase 3 salários mínimos, eu fico me perguntando, será, gente, que uma cesta básica aqui de 100, 120 reais vai ajudar de 3 em 3 meses? Aí eu resolvi perguntar para vocês, que eu já orientei o CRAS, para eles pararem de dar esse tipo de benefício eventual para essas famílias com renda dessa quantidade, deixar para mais famílias carentes realmente, né? Mas é quem dela necessitar, tá? Se ela precisar, é obrigação, é direito do cidadão e dever do Estado. Então, aí tem que arrumar formas de atender a família. E aí é muito relativo você dizer, tem 3 salários e um contra-cheque de 3 salários. Ok, quase esbarrando. Ela é perfil cadastro único. E o fato dela ter um contra-cheque não quer dizer que o dinheiro não esteja comprometido. Às vezes a pessoa vem de uma situação que ela fez dívidas e tal, que ela fez alguma coisa que ela não esperava. Gente, quem imaginava que a gente ia ter uma pandemia? Primeiro. Verdade. Aí depois a gente tem uma pandemia que demora 2 anos. Né? A gente pensava que era 1 mês, 2 meses. Então, ela está se estendendo. Então, nós já estamos, né, quase chegando em 2 anos de pandemia. E aí, gente, não tem estrutura de família econômica que dê conta disso. Então, assim, a gente tem que ter uma certa tolerância, né? E, assim, assistência social, se ele está recebendo um benefício eventual, ela já deve ter procedido uma visita, deve ter verificado. E o cadastro, ele é bom que faça até para dar visibilidade para essas famílias. Porque, às vezes, ela fica lá com vergonha de vir, porque ela tinha um poder aquisitivo, uma situação e tal, e achava que nunca ia precisar de assistência social. Mas, quando ela chega a ir na assistência, muitas vezes ela quebrou, falou, não dou conta mais, eu preciso. Então, a gente tem que ter essa tolerância aí, atender, verificar e dar essa oportunidade. E aí, depois, proceder visita mais para frente, como está falando aqui, necessita acompanhar esses cadastros, identificar aqueles que não estejam mais vinculados a programas, ou seja, superou a necessidade, ok, ela pode pedir a exclusão. Bom, Laio levantou a mão, né? Diga, Laio. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Dando assim, só contribuindo mesmo com essa fala da Helena e da Denise, quando a Helena fala da questão do setor bueno, me lembra muito, né? Eu falo muito isso aqui para não julgar as pessoas pela vestimenta, né, pelo que está calçando. Por quê? Isso me lembrou muito um período da nossa infância, na época do Collor, que meu pai fez um investimento, o Collor entrou, né, e segurou o dinheiro dele todo. O que o Collor não segurou, a inflação comeu, e de uma semana para outra, a gente ficou sem nada, absolutamente nada, entendeu? E aí, ou seja, mas as nossas roupas continuavam as mesmas, né? Então, na época, meu pai tinha muitos bens e ele perdeu tudo. Então, assim, da mesma forma, as pessoas, tem acontecido isso agora, né? A situação financeira da pessoa mudar de um mês para o outro. Você fala assim, mas o mês passado você veio aqui, você estava numa situação assim e agora mudou? Mudou, porque o governo tem acontecido coisas que está levando as pessoas a perderem tudo, né? Perder emprego, perder tudo, né? E aí eu sempre falo aqui, cuidado com o julgamento, cuidado. Mas a roupa daquela pessoa, eu falei, pois mas ela está usando aquela roupa porque ela já tinha aquela roupa. O que ela vai fazer? Rasgar a roupa para provar que ela está vivendo uma situação complicada, né? Mas realmente, isso me lembrou a época que a gente estava de um mês para o outro, a gente estava muito bem, e no outro mês a gente já não tinha absolutamente nada, né? Nós estamos vivendo um momento muito atípico, né? Um momento assim que todo mundo perdendo estabilidade, né? Inclusive não é só isso, né, gente? Adoecimento e tudo, né? É muita situação assim que a gente está aprendendo, né? Com o novo. Então a gente precisa realmente, e assim, a assistência social é quem dela necessitar, e é direito do cidadão e dever do Estado. Então eu tenho que ter cesta para todos que precisarem. Né? Não tem que ficar medindo cesta, eu tenho que ter a cesta para atender, eu tenho que ter um serviço de convivência para atender a todos que precisarem, eu tenho que ofertar, atender a demanda. Né? E aí, se não atender, ele pode ir no Ministério Público e requisitar. Então, assim, é importante isso, né? Eu tenho que ter essa tolerância e saber. E, às vezes, quando eu incluo no cadastro, essa pessoa passa a ter visibilidade.
né? Até porque para lançar no sistema, para prestar contas também dessa cesta, ele vai ter que ter essas informações, muitas vezes o Ministério Público cobra também, tá? Bom, gente, então nós podemos seguir para o próximo, que é o canal de comunicação com o usuário? Bora. Então, vamos lá. Só não vale fazer o pacto do silêncio, né? Não perguntar para andar mais rápido. Então, vamos lá, o canal de comunicação com o usuário. A gente tem percebido, né, com as lives, e eu quero muito que a Helena fale disso aqui, o tanto que é importante esse diálogo com a comunidade, né, com os cidadãos, cidadãs, quer dizer, a importância desse diálogo, dessa informação chegar para a população. A gente tem, inclusive, isso na política de assistência social, não é? Da informação. Então, a gente precisa usar esses canais de comunicação com o usuário, seja por ouvidoria, por recebimento de denúncias, reclamações, elogios de forma anônima identificada, mas também, gente, não é só isso, eu queria aproveitar para poder dizer, nesse momento que a gente está, que vocês estão enfrentando aí Auxílio Brasil, com filas e filas e filas, acho que a gente tem que aproveitar os canais de comunicação para dialogar com a população, para esclarecer. Aí eu vou deixar a Helena falar disso, porque eu acho assim, que ela tem vivenciado isso esses dias, e a gente estava discutindo tanto que isso é importante, que de repente tem que usar mais esse canal, e vocês precisam usar isso também no município. Sim. Uma coisa que, assim, levou a gente a colocar essa questão do canal de comunicação é porque a gente percebe, né, que a assistência, mesmo que a assistência social coloque lá, porque a gente trabalha com controle social também, né? A gente trabalha lá com o conselho. E mesmo que a gente precise, que a assistência social tem que dar espaço para o usuário ter voz na assistência social, a gente percebe que aqui em Goiás isso é muito pouco, né? Isso acontece muito pouco. Então, a gente vê uma participação mínima dos usuários nas discussões, principalmente quando acontece a conferência, né, Denise? É bem perceptível que não houve ainda, a gente ainda não conseguiu estabelecer essa comunicação tão direta assim, né? E se a gente já tivesse estabelecido, talvez até a gente já tivesse conseguindo passar por essa situação um pouco melhor, porque os usuários também se mobilizariam nesse sentido, né? Esses dias, vocês sabem, acabou que eu dei bastante entrevistas, né, para a TV Anguera, para rádios, e hoje foi para a TBC, gravei uma entrevista para a TBC. Aqui em Goiânia, no momento que eu não pude, eles acabaram procurando também o Gleison. O Gleison já deu 2 entrevistas a respeito do Auxílio Brasil e por conta das filas. E a gente percebe o quanto a repercussão é grande. O fato de eu ter aparecido... Gente, foi instantâneo. Eu não avisei para ninguém, né? Falei lá no grupo para vocês que interessam sobre o assunto, mas assim, eu digo, não avisei para ninguém na minha vida. E as pessoas vieram falar comigo, falaram, nossa, eu te vi na TV, gente que eu não falava há muito tempo. Então, as pessoas assistem, né? Aqui na secretaria também eu não tinha contado para ninguém que eu ia aparecer, e quando eu entrei de volta, estava todo mundo já comentando, nossa, eu te vi na TV, você falou, e etc. Então, a gente fazer esse canal, sabe? Junto aí, se eu não tenho TV, se eu não tenho condições de ter TV, eu tenho rádio, né? E ficar atento ao que a rádio está dizendo. Ontem eu fiquei muito preocupada, principalmente porque o que a gente está vivendo é porque foi propagandeado esses R$400, né? Ele ainda não é realidade, a gente não sabe como que vai acontecer e se vai acontecer. E ontem, na entrevista na Rádio Sucesso, eles me chamaram e eu fui falar. Antes de eu falar, a radialista já falou como se ele pudesse ir para o CRAS, fazer o cadastro único, que ele ia receber os R$400. Olha como que isso chegou para ela, né? E aí ela está dizendo isso para quantas pessoas? Eu aproveitei a oportunidade, como eu tenho aproveitado, e dito muito isso, né? Que não é assim, explicado, etc. Então, vamos aproveitar esse momento, né? Vamos estreitar os laços com
como se eu tenho aí no município é a rádio, com a rádio, de repente eu consigo fazer chamada até na TV no estado, porque a TV faz locações nos municípios, né? Vamos achar esse canal. Ao mesmo tempo, vocês já têm, muitos já mostraram, já contaram para a gente que faz tanto canal de WhatsApp, né? Faz o Facebook, eu vejo Facebook de muitos gestores lotados de informação. Às vezes a própria prefeitura tem um Facebook dela, aproveite esse canal. Então vamos aproveitar todos os canais. Eu vi aí a Joselita falando que ela não tem segurança de falar, né? Joselita, mas assim, você pode escrever, né? Você pode escrever para o Facebook, né? Publicizar mesmo essas informações. Né? Muitos já colocaram, eu vi que no dia seguinte da live que nós fizemos a semana passada, vocês já colocaram nos status do WhatsApp, isso é muito importante, no status, né, do Instagram, isso é muito importante. Então, vamos usar os canais que a gente tem, além de estabelecer um oficial, isso está na normativa, tá? Que a gente precisa estabelecer um canal, que pode ser o canal da prefeitura, mas que chegue até vocês. Aqui na secretaria nós temos a ouvidoria e sempre eu estou recebendo alguma reclamação de beneficiário do município, falando a situação dele, aí eu recebo a reclamação, entro em contato com o município e dou a resposta, né, conforme a reclamação da pessoa. Então é isso, estabelecer e divulgar, tá? Acho que eu falei demais. Helena, a gente tem que pensar, o Max pediu para falar, né? E a gente tem que pensar o seguinte, aqui a gente está falando da fiscalização, né? Mas talvez a gente pudesse incluir aqui um texto sobre, nessa instrução ainda, sobre a importância de estabelecer esse canal de diálogo com a população, de informar a população, sabe? Porque além, não é só receber a denúncia, né? É o canal para informação, a gente não pôs isso. Tá, então, na medida que a gente está falando, porque também isso foi depois, né, que a gente dialogou sobre isso aí. Exato. É porque a gente foi fazendo em partes, né? Ótimo. Talvez fosse importante colocar. Outra questão para a Joselita. Às vezes, Joselita, você não tem o domínio da fala, como você imagina. Fala bem, sim. Agora, você também pode articular e convidar. Convida, por exemplo, a Helena para fazer uma fala, entendeu? Alguém para fazer uma fala, ou até um colega da região, articula aí 2, 3 municípios. Você tem, né, vários aí, articula, faz um programa de rádio. Então, assim, né, você também pode fazer isso, tá? Porque aí você Eu acho essa ideia, assim, porque a rádio, ela pega em vários municípios vizinhos, né? Então, essa rádio desses municípios, vocês fazem uma articulação aí e fazem um programa juntos. Olha que maravilha. Nossa, adorei a ideia, Denise. Vai lastrando, gente. O Max, você que estava com a mão levantada? Isso. Eu queria fazer uma pergunta. É até mesmo sobre esse tipo de informações mesmo. Eu sigo lá o Ministério da Cidadania, lá no Instagram, lá. Eles postam diariamente lá informações, né? Sobre tanto cadastro único, os auxílios que tem, né? Essas informações lá, a gente pode estar coletando elas e fazendo algum tipo de modificação, para ser incluída até mesmo assim nas vias, né, de comunicação da prefeitura? Vamos tomar um cuidado. Por exemplo, aconteceu do Ministério colocar na página no site algumas informações antes do decreto sair. Então, às vezes, ainda mais você que está aí na ponta, no município, perto do usuário, às vezes você vem uma informação no site, a gente sabe que o governo tem feito muito esse processo de divulgar antes e depois ele vai lá instituir, depois ele vai lá conversar, depois ele vai lá colocar, né? E nessa operacionalização, a gente sabe que modifica. Por exemplo, ele colocou a medida provisória, ela já recebeu 461 emendas, propostas de emenda, isso vai ser discutido. Então, eu tenho preocupação, eu tinha essas informações também do site, vocês verem que a gente não passava para vocês, e vocês estavam angustiados, eu estava angustiada, a gente cobrava do Ministério, mas eu só passei para vocês no momento que eu tinha o decreto em mãos, e no momento que a gente fez uma
reunião com a Senac, e a Senac foi... Nós, os coordenadores estaduais, nos reunimos antes dessa reunião, assim que tivemos o decreto, conversamos, lemos tudo juntos, e fomos fazendo as pontuações para perguntar para a Senac, para ter certeza para vocês. Porque até então eram as mídias que estavam nos capacitando, vamos dizer assim, né? Capacitando não, né? Estava dando informação errada. Informações, isso, sobre o que estava acontecendo e que poderia acontecer, né? Só que a gente até agora, por exemplo, esses R$400 não são realidade, né? Então, assim, a gente não pode dar informação que não esteja oficializada, né? Normatizada, porque vocês vão sofrer. Às vezes vocês... Aí, lá na frente, ela vai assim, mas você me prometeu, né? Então, assim, a gente não faz esse tipo de coisa, tá? Mas é bom você acompanhar, eu gostei que você está acompanhando, mas vamos sempre verificar o que já está na normativa, tá bom? Isso é importante. Isso é importante, Max, até porque, igual falar assim, daqui 3 meses seu benefício sai, demora uns 3 meses para sair, ele vem daqui 3 meses te cobrar. Então, é importante estar atento, né, no que a gente fala realmente, porque tem que estar respaldado, porque depois você pode responder por isso. E aí, gente, eu instituí um canal de comunicação com o usuário através de ouvidoria, outros recebendo de denúncia, reclamação, e eu tenho que ter uma rotina de tratamento das denúncias, reclamações e elogios recebidos. Porque se eu receber uma denúncia, eu não posso guardar ela na gaveta. Pode ser até alguém conhecido, algum amigo e tal, eu tenho que senão você é cúmplice. Então, eu preciso dar sequência nessa denúncia que eu recebo, tá? Então, é importante saber, na medida que eu abro um canal de ouvidoria, né, ou de recebimento de denúncias, eu também tenho que saber que eu tenho que tratar essas denúncias e dar respostas a elas. É importante isso. Agora, a gente colocou muito preocupado com o canal de comunicação, mas a gente não pensou muito na ouvidoria, porque a gente está falando da qualidade cadastral. Mas passa pela qualidade cadastral também a população bem informada, né? Que ela vai saber quando fazer o cadastro, quando atualizar o cadastro, aonde, né? Onde fazer isso, que documentação ela precisa levar, quando que ela tem que voltar para atualizar. Então, assim, é importante esse canal, como a gente colocou aqui antes. Aí a gente vai mexer aqui nesse campo um pouquinho na instrução, antes de passar para vocês, com uma nova, incluindo mais um item aí, talvez até antes de instituir um canal de comunicação com o usuário através da ouvidoria, a gente completar aí com a rotina mesmo de diálogo com a população e tudo mais. Suziane levantou a mão. Pode falar, Suziane. Como que eu procedo com essas denúncias, Denise? Por exemplo, hoje eu recebi uma denúncia. Aí, como eu entro em contato com a pessoa que foi denunciada? Como é que foi a denúncia? É beneficiário, não é? É beneficiária, a pessoa falou que o marido dela ganha mais de R$4.000, inclusive ela nem está na cidade ultimamente, porque ela está acompanhando o marido em serviço em outro município. Só porque eu olhei, o nome dela está na lista aqui, ela é contemplada. E o cadastro dela está venceu em maio. Eu pensei em abordar por esse motivo. Falar para ela vir atualizar o cadastro, porque senão ela vai perder o benefício, porque o cadastro está desatualizado. Não, acho que você pode abordá-la, e essa é a minha posição, tá? Se Helena, Socorro, se ele tiver a posição contrária, fala. Eu abordaria e diria, recebemos uma denúncia, né, que você não está ficando aqui, que a renda sua é maior e tal. Essa denúncia, quando chega para a gente, normalmente ela também chega para o Ministério, então a sugestão nossa é que você atualize o seu cadastro com as informações corretas, para evitar dor de cabeça, que você vai receber mais tarde um boleto na sua casa para devolver integralmente, ao invés de você devolver picadinho como recebeu. Então, é importante você chegar e, assim, acho que a questão da honestidade, de falar, de ser mais transparente, é importante nesse momento, porque ela tem que saber que tem alguém denunciando e que ela tem que tomar cuidado com as informações que ela presta, né? Porque senão você vai atualizar, ela vai repetir as mesmas informações para você, vai insistir na mesma informação e você vai ter que ficar calada. Agora, se você chega para ela e faz uma abordagem, olha, recebemos uma denúncia de que tem informações inconsistentes no seu cadastro, então, como já está desatualizado, eu vim verificar se você ainda é perfil cadastro único, se é perfil para atualizar, se você, né, não quer atualizar, quer sua exclusão do seu cadastro, como é que está a situação sua hoje? Pronto.
aí ela vai falar para você o que ela quiser. E se você achar ainda, né, que tem inconsistência, aí você verifica como comprovar renda e tudo mais. Porque a pessoa que denunciou também, ela também está acompanhando, ela também está te fiscalizando. Sim, mas aí a pessoa que denunciou pediu para que eu não falasse que foi denúncia, porque eu acho que é a pessoa próxima e aí ela vai saber quem denunciou, entendeu? Acho que não, gente. Acho que você tem que falar que é denúncia, você não vai falar quem denunciou. Recebemos uma denúncia. Quando você fala recebemos uma denúncia, é bem amplo, né? Você não precisa comprovar. Você recebeu a denúncia e está procedendo a visita, né? E aí ela não vai ter que falar, porque você não está dando dados dela. Você está dizendo que a renda dela está maior. Pode falar. Nesse caso Não, aí, mas a certinho, então, pessoa Davi. pode ser autônoma. Se ela for autônoma, ela vai dizer que não tem essa renda. Mas a pessoa denunciante sabe da realidade, logicamente, né? Mas nós não sabemos, né? Ela vai mentir, infelizmente. Aí ela vai ter que pensar outras formas também de checar a informação se apresentou, porque ela vai ter que mandar um relatório para o conselho das denúncias recebidas e como é que ela tratou essas denúncias. E aí ela vai encaminhar para o conselho quem foi a família, mas se o conselho também achar que por bem que ele vai fiscalizar, ele vai, é papel dele também. Tá? Então, não sei se as meninas querem completar. Denise, Achei perfeito. só uma dúvida. Nesse caso de denúncia, eu posso sugerir à família o desligamento voluntário ou não? Você pode apresentar para ela como uma das alternativas. Se ela entender que não faz mais parte do perfil, que ela, a qualquer tempo, ela pode pedir a exclusão. Ah, tá, exclusão, desligamento voluntário, sim, mas aí ela tem que atualizar o cadastro com a renda mais alta para fazer o desligamento voluntário. Tá? Porque se ela não caiu, quando é que acontece o desligamento voluntário? Se espontaneamente ela solicita, se ela não caiu nenhuma averiguação, tá? Porque se vier uma denúncia do Ministério, ela já perdeu a oportunidade de falar a verdade. Então, se você está lá, se não foi oficializada uma denúncia para o Ministério ainda, ela consegue fazer o desligamento voluntário. Você pode sugerir sim, você fala, olha, a gente tem uma alternativa que eu chamo de paraquedas, né? Que é o momento da pessoa sonhar, alçar voos, não deu certo, ela volta. Então, você pode colocar que existe, né, uma ferramenta, que é o desligamento voluntário, mas agora, nesse momento, não está funcionando, né, gente? Porque se não está fazendo nada, mas, não está assim, só que é mandando, né? Aí você vai dizer que é possível fazer o desligamento voluntário, que ela permanece com o cartão, né? E que se nesses 3 anos acontecer alguma situação diferente, ela pode retornar para o programa. Isso. Mas quando a pessoa, né, já, no caso dela aí, a pessoa já veio com uma denúncia, e se ela está alguns meses já recebendo esse benefício, então já descaracterizou, né, Denise? Mas aí a denúncia, se ela não está oficializada, porque a denúncia que a gente considera oficializada é que vem do governo federal ou do, né? Aí quando ela vem do município, ela não está ainda oficializada, e ela ainda pode fazer, é uma alternativa. A Ana Carla, ela pediu um termo, ajuda a fazer um termo sobre a relação de pessoas casadas. Gente, naquele termo que nós lemos, ela já tem lá a questão do parentesco, né? Se ela, aquela declaração já serve para esse caso aqui. Igual ela falou que o marido está registrado na carteira de trabalho. Gente, a relação matrimonial, é casamento, gente. Isso. Aí vocês traduzem para a pessoa que for lá atender. E outra coisa, o governo federal, inclusive, é uma coisa, né, que está já lá no decreto do Auxílio Brasil, está na medida provisória, está no decreto, e com certeza vai estar nessas alterações que a gente ainda não está participando da discussão do cadastro único, é que eles vão migrar as informações das pessoas do NIS para o CPF. Vocês sabem o objetivo disso, né? Por que para o CPF? Porque o auxílio emergencial, a gente presenciou isso todos os meses, todos, sem exceção. Eles faziam lá um cruzamento com os dados que eles têm através do CPF, porque o auxílio emergencial, o cadastro era feito pelo CPF, né? E a pessoa era desligada do auxílio emergencial por aqueles motivos e ela poderia fazer uma contestação.
Então, assim, cada vez mais o governo federal ele está encontrando meios de cruzar dados, né? E aí essa pessoa, de uma hora ou outra, ela vai cair na averiguação. E isso é importante dizer para ela, né? Que, olha, você quer uma averiguação. E cumprir com o que a gente já colocou aqui, né? Se você pode proceder à visita, se foi em último caso, se é fraude mesmo, se é omissão de informação, é exclusão, né, gente? Vocês têm todo o amparo da 177 para fazer isso. Com visita, né, Helena? Porque perguntaram aqui no chat, com visita. Com visita. A Darlene ainda respondeu aí, né? A Darlene instruiu aí no... Darlene, nossa parceira né, outra instrutora nossa aqui, parceira. Ela e o Eduardo, né? Sempre firmes com a gente. Então, a Darlene está instruindo aí no chat, que faz a visita, né? Ela faz 2 visitas, faz o parecer e exclui. Bom, a Magda, de Jesúpolis, está com a mão levantada. Magda Fernanda. Olá, gata. Tudo bom? Oi. Tudo, vocês também, né? Eu até fiz essa pergunta hoje para a Helena, mas acho que estava quase na hora da live, não deu tempo também dela responder. Gatas, o que acontece? O município de Jesúpolis veio com a folha de pagamento com uns 12 a 16 funcionários da prefeitura que foi contratada esse ano. E o CIPEC, e a gente quase não está encontrando ele aberto para fazer aquele pagamento voluntário. Como que eu vou proceder nesse caso? Porque muita gente, eu aviso, ele fala assim, mas eu vou receber, meu nome não veio lá. E pelo assunto que a gente está falando, acaba que encaixa também um pouco. O que vocês me orientam a fazer? Olha, acho que talvez a gente conviveu muito tempo. A gente conviveu muito tempo com a questão do auxílio emergencial, né? Então, a gente pode confundir algumas regras dos programas. O auxílio emergencial, ele não permitia que a pessoa que fosse servidor público, ou contrato, ou assinado de carteira, recebesse auxílio emergencial. Isso é do auxílio emergencial. O Bolsa Família e o Auxílio Brasil, ele não tem essa restrição. O simples fato de ser servidor público não significa que ela não tenha perfil para receber o Bolsa Família, gente. Aí é onde entra o perfil do Bolsa, no caso do Bolsa, e agora do Auxílio Brasil, né? Esse perfil é aquela questão da renda per capita. E você lá na remuneração, aí a minha pergunta essas pessoas vieram e atualizaram o cadastro com a nova renda delas? Essa é a pergunta. Aí sim, em termos de cadastro único, né, verificar se elas fizeram a atualização, se colocaram a nova renda, se não, tem que chamá-las para atualizar a renda. Ok, gata. Mas você acha que deve fazer o pagamento voluntário? Porque não, depende. Que era da prefeitura foram bloqueados, cancelados. De pouquinho em pouquinho, acaba que não tem... Como está a renda per capita? Elas atualizaram com essa informação? Algumas já vieram e já atualizaram, algumas não. E depois da atualização, como que ficou a renda per capita? Tem umas que ultrapassam. Nesse caso, aí sim, já sai do perfil, você pode fazer o bloqueio. Daqui uns dias, deve voltar para a gestão, aí você faz por lá, tá? Você pode fazer isso, convidar para fazer o desligamento voluntário, porque você percebeu a situação, falar, olha, se você fizer o desligamento voluntário, quando você sair, se você, né, tomara que não, mas se você perder o emprego, ou ficar de novo numa situação, né, vulnerável, você pode voltar para o programa e você é prioritário. Agora, esse bloqueio aí, vocês não se assustem. Esses bloqueios que vocês vão fazer, agora que eles vão liberar, eu não sei que dia que vai liberar, não falaram ainda, mas vai ser ainda para repercussão em janeiro, tá? Não vai ser para de dezembro, porque estamos ainda em transição
e o governo espera que a medida provisória seja aprovada, então ele vai ter coisas para organizar, e por isso está tendo essas restrições, tá bom? Ok, obrigada, gata. Quer acrescentar alguma coisa, Denise, que eu não falei? Você está muito mais experiente em gestão de benefício que eu. Está sem áudio, Denise. Denise, o microfone. Liga o áudio. Oh, meu Olha que Deus. eu coloquei a Socorro como host, tá? Ô, Magda, é o seguinte, você fala, quando você fala que esse pessoal está com a renda mais alta, ele está com a renda mais alta já informada no cadastro único, ou ele fez aquela informação que ele trabalhou um mês, e aí com aquela renda que aí cai lá embaixo? Como é que é essa informação, para ele poder ter sido selecionado, se ele não está com perfil? Ah, sim. Não, é que a maioria deles foi contratado em fevereiro, março. Então, na contagem dos meses, né, já dá uma renda per capita acima do permitido da lei que o governo exige para nós, né? Tá. E Então, a olha aqui. atualização foi feita quando? É essa questão, né, Denise? Mas é porque ele Quando fez foi antes. feito? Ele fez antes e passou a trabalhar depois. Aí você vai ter que fazer, talvez, uma notificação via prefeitura lá, via recursos humanos, de que as pessoas que passaram a receber, né, que elas precisam vir atualizar o cadastro com a renda atual. Porque aí você resguarda, entendeu? Porque são servidores públicos municipais, fica impossível você dizer numa fiscalização, se vier, ou mesmo para prefeito, de que você desconhecia. Né? Então, pedir para recursos humanos lá, fazer uma notificação mesmo, pedindo para esses funcionários virem atualizar a informação com os rendimentos atuais. E aí, né, nesse caso, ok, atualizei, saiu do perfil, ele pode pedir o desligamento voluntário, porque ele está fazendo a atualização. Aí o desligamento voluntário ainda é daquele jeito, não é antigo ainda, porque não está fazendo pelo sistema, né, Helena? Então, vir mandando e tal, igual a gente tem aquela orientação, eu já mandei para o seu WhatsApp. Nem aquele não está funcionando mais. Não está mais? Então não. Está difícil. O que está... É porque, assim, como voltou, em tese, né? Voltou a gestão, mas eles estão com uma suspensão muito prolongada de gestão dentro do calendário operacional por conta dessa transição, acaba que a gente fica muito tempo sem a gestão, sem a manutenção. Aí agora, é isso que eu falei, né? A SENAC vai emitir nova instrução normativa falando desses períodos, tá? Então, o calendário operacional, aquele que tem lá no CIBEC, ele não está funcionando, ele não vai valer. Então, assim, a gente tem que aguardar um pouquinho. Mas, enquanto isso, você pode notificar, fazer isso que a Denise falou, notificar para que né, todos tenham ciência que eles precisam vir buscar, né, vir no cadastro único. A minha pergunta era, quando foi que eles atualizaram o cadastro? Foi faixa mais ou menos depois de agosto, porque até julho tinha uma data restrita que não era para estar, né, mexendo no cadastro, atualizando o cadastro. Aí depois de agosto, o cálculo entrou a vir. Não, mas tudo bem. Então, você chamou, eles foram e atualizaram, né? Sim, alguns já atualizou, alguns ainda E faltam. o próprio sistema já calculou essa renda como máxima, como a mais. Então, já pode sim chamar para fazer desligamento. Sim. Ok, muito obrigada, gata. Uhum. O Wagner está com a mão levantada. Pode falar. Olá, boa tarde a todos. Wagner, do município de Novo Planalto. Parabenizar pelo projeto, pela iniciativa. Nós precisamos mesmo desse suporte, ainda mais nesse momento atípico, né, como foi discutido agora há pouco, onde às vezes nós caminhamos meio que desorientados, não só a gestão municipal, mas também estadual, né, por falta de uma regulamentação, de uma documentação que nos oriente e nos gabarita para prestar essas informações tão importantes para os usuários dos serviços e os beneficiários. Só em relação ao que foi discutido agora, sobre essa questão de funcionários, né, pessoas que foram convocadas, foram convidadas a participar do governo atual,
novos prefeitos, nesses novos gestores municipais que entraram. Aqui também nós passamos por caso parecido. A nossa ação foi primeiramente, fazer uma busca ativa, de identificar essas pessoas, né, esses beneficiários do Bolsa, que até então estavam dentro do perfil, e depois que convocados, né, surgiu o convite para estar participando da gestão municipal, alguns, mas assim, temos consciência de que muitos, embora tenham procurado e feito a atualização, na hora do cálculo dessa composição familiar, dessa renda per capita, eles passaram do perfil, porém, são pessoas que foram chamadas, e temos até um exemplo muito próximo de nós aqui no CRAS, que é uma pessoa que foi convidada para trabalhar, ela trabalha na cantina, mas, assim, são poucos os meses que foi convidada para trabalhar, não é nada tão garantido, nós sabemos que essas questões envolvem muito política, às vezes as pessoas são convidadas para estar trabalhando e acontecem alguns casos de logo depois de 3, 4, 5 meses, elas já são dispensadas, não continuam, município pequeno até mesmo alguns, não é o caso, mas temos casos de que alguns municípios deixam de pagar, são pessoas não são efetivas, são cargos comissionados, e trabalham por alguns meses e logo, do nada, perde de novo esse emprego e volta para o público, no qual essa renda volta a cair. Então, assim, eu quero até uma orientação em relação à regra de permanência, agora de emancipação. Essas famílias, embora tenham sido, hoje estão como servidores públicos, mas a renda ultrapassa o perfil Bolsa, mas está abaixo dos R$ 500. Elas permanecem, elas entram nessa regra de permanência, que foi o nosso caso e que nós entendíamos que sim. Então, embora elas tenham nos procurado e feito a atualização cadastral, nós fizemos essa busca ativa e orientamos a vir e nos procurar e fazer essa atualização, e basicamente todas fizeram. A maioria delas entraram nesse público por não ser servidores efetivos, entraram no público de regra de permanência. Eu queria que vocês tratassem sobre esse assunto um pouco conosco. Helena, você quer colocar? Pode falar. Foi bem lembrado, o Wagner, porque, na verdade, tem a regra de permanência. Se ela atualiza o cadastro e permanece menos de meio salário, menos de 500, né? Ela entra na regra de permanência mesmo, que é até 2 anos, tá? Agora, ultrapassou isso, ela pode pedir desligamento voluntário, que a gente sabe que cargos temporários, eles são bastante voláteis, né? Mesma hora que tem, deixa de ter. Então, é importante estar atento a essa. Acho que você colocou bem, é isso mesmo. Eu não sei se há alguma discordância, algum acréscimo, fique à vontade aí para colocar, Helena. Não, é isso mesmo, assim, a gente tem que lembrar de tudo isso, né? A gente tem que lembrar, porque o desligamento voluntário, ele acontece quando a pessoa vai lá, e tem acontecido, né? Esse ano muitos me procuravam para perguntar como fazer o desligamento voluntário. A própria família vai lá e diz, não, eu quero me desligar do programa e tal. E, bom, ela atualiza o cadastro, saiu daquele perfil, né, de regra de emancipação, ou não, mas se ela quiser desligar mesmo, mas ela ainda fica um tempo como prioritária para voltar para o programa, né? Então, assim, ela também, mesmo o desligamento voluntário, ele tá com uma certa segurança, vamos dizer assim, se caso perder essa renda. E aí eu quero lembrar vocês que mudou, né? Mudou o nome de regra de permanência para regra de emancipação e abaixou o limite, né? Então, assim, o teto, né, na verdade. Então, antes a gente tinha regra, para entrar na regra de emancipação, de permanência, era até R$550, que era meio salário mínimo. Agora não, é assim, 2 vezes o valor 2,5 vezes o valor da pobreza, né? Então, a pobreza, o limite máximo da pobreza é 200, então é 2 vezes e meio, R$500 hoje em dia, é o teto para se estar na regra de emancipação, tá?
A Poliana também fez essa pergunta, né? Se não vai entrar na regra de permanência. Aí é a verificar como que ficou o cadastro dela, né? E só reforçar, né, Helena, que não é proibido o servidor público receber. Não. Né? O que tem que fazer é proibido é fazer informação falsa. Isso. Tá? Receber não é proibido, não. Mas se estiver dentro do perfil, vai poder receber. Então, vamos seguir, gente, para a gente poder... Porque faltam 5 telas, se não me engano, para a gente terminar. Vamos. Aí, se não for... São 5 mesmo. Aí a gente... Só uma coisa, Denise. Muita gente está perguntando sobre a questão do bloqueio de benefício, de como mexer lá. Vamos aproveitar esse momentinho que a gente ainda está sem essa gestão, né? Eu sei que a maioria de vocês já fez o curso do CIBEC, mas ficou lá para trás porque não estavam mexendo. A gente esquece mesmo, é normal. A gente pode depois promover um evento, né, como esse mesmo, só para tratar do benefício. Eu sei que vocês estão querendo presencial, eu sei que vocês querem a capacitação presencial, mas infelizmente ainda não é possível, gente, até porque esse tipo de capacitação ela é formatada pelo Ministério e eles ainda não formataram, tá? A gente também está cobrando do Ministério igual vocês me cobram, tá bom? Então, sobre essa questão dos benefícios, de bloqueio, como é que faz e tudo, a gente vai conversar em outro momento, tá bom? Para a gente seguir. Bom, então vamos lá. Considerando a relevância do trabalho desenvolvido, lembrando, gente, que isso aqui é uma instrução operacional que vai ser pactuada na CIB. O que é a CIB? É a Comissão Intergestores Bipartite, onde tem representantes do Estado e do município. Então, ele tem os secretários que representam os municípios de pequeno porte, médio porte, grande porte, estão na CIB, representando, então, os municípios. A gestão municipal, né? As secretarias de assistência social. E vai ser pactuado esse documento lá, tá? Então, considerando a relevância do trabalho desenvolvido, faz necessário instituir uma equipe de referência na gestão do cadastro único, com número adequado ao porte do município, o universo de famílias a serem atendidas e as especificidades territoriais, como, por exemplo, extensa zona rural, assentamentos, distritos, entre outros. Então, isso aqui só tem essa lâmina que fala disso, né, que a gente quis assim, dizer da importância que é ter uma equipe e não uma equipe, tá? E aí vou seguir. Pode seguir. O gestor municipal, e agora nós vamos falar do planejamento das ações. A gente precisa, né, ter como prática nossa, de rotina mesmo, a gente fazer o planejamento, como é que a gente quer, o que a gente quer alcançar, como é que a gente está, e aí a gente precisa ter isso como prática. Então, o gestor do cadastro único, juntamente com o secretário de assistência social ou a secretária, planeja e coordena a execução desses recursos e também presta contas de sua utilização com o apoio da área de orçamento e finanças da prefeitura para utilizar os recursos e melhorar o funcionamento dos programas em sua cidade. Para alcançar bons resultados, é essencial planejar. A gente talvez tivesse que falar ali o do IGD, né? Porque a gente não falou. Só falou os recursos e dava na nossa cabeça, né? Portanto, diante dos dados de cadastro extraídos do SECAD, o próximo passo é pensar nas estratégias que serão desenvolvidas pela gestão municipal para a qualificação da base cadastral. Primeira coisa é saber, eu tenho recurso na conta para poder planejar, que ação eu vou planejar, porque às vezes eu não tenho um centavo, então eu vou ter que fazer na base da amizade, né? E aí, eu tenho que fazer algumas perguntas, né? Alguns questionamentos são necessários. Onde estão as famílias com cadastros desatualizados? Ou seja, está na zona rural, está na zona urbana, está no bairro tal, no B, no C, onde que ela está? Quantos são? Qual a capacidade da equipe para atender a demanda apresentada? Ou seja, quantos atendimentos para atualizações cadastrais consegue realizar por dia? Tá, isso na sede. E se eu tiver que deslocar para a zona rural? Quantos eu consigo atender na zona rural? Porque aí, às vezes vai ser na munheca, né? A equipe é suficiente ou será necessária a contratação de serviço por tempo determinado para atingir a meta? Aí eu tenho que verificar, bom, eu preciso de tantos trabalhadores temporários para poder exercer. Eu contrato prestação de serviço, eu não contrato o trabalhador. Eu contrato prestação de serviço por tempo determinado. Então, eu vou contratar
atualização do cadastro de tantas famílias, tá? Quanto vai custar essas ações necessárias? Eu vou ter combustível, eu vou ter que ter pessoal, eu vou ter que ter papel, caneta, telefone, né? Quer dizer, o que eu vou gastar para fazer isso? Ou investir, né? E existe recursos para atender as ações, atividades necessárias? Qual o saldo de recursos do GD municipal? Então, tudo isso, gente, eu preciso fazer, é claro, para planejar minhas ações. Ah, Denise, mas a gente nem sabe quanto que vem, a gente nem põe a mão no dinheiro e tal. Gente, é possível saber quanto se tem de recurso, tá? Até para a gente conversar com o gestor e apresentar um plano. E eu costumo dizer o seguinte, se eu tenho ações previstas, propostas, né, eu tenho, já mostrando para que o dinheiro será utilizado. Se eu não tenho, todo mundo quer. Sabe, o dinheiro fica avisado, então todo mundo fica vendo o dinheiro na conta, paradinho, todo mundo quer pôr a mão no dinheiro. Quando eu tenho um planejamento, uma ação proposta, as pessoas já sabem que tem uma ação. Tá, mas aí basta fazer o planejamento? Não, eu tenho que fazer o planejamento, encaminhar para o gestor, e o gestor vai encaminhar para o Conselho de Assistência Social, que vai apreciar e aprovar ou não esse plano de ação e aplicação de recursos, tá? Então, é por isso que a gente tem que saber como vai fazer e depois que tem que passar por várias instâncias. E aí a gente tem o planejamento hoje, o CD junto. Então, eu tenho que saber bem o que eu vou usar para cadastro, mas pensando que eu também tenho uma ação intersetorial para fazer, com a saúde e com a educação. Porque se a saúde e a educação cruzam os braços, vocês deixam de receber IGD. Tá? Então, essa parceria, essa intersetorialidade, ela se dá também no planejamento das ações. Mas eu não vou entrar aqui nisso, porque a gente está falando só do cadastro hoje. Mas só lembrando que esse recurso não é exclusivo do cadastro único, ele também vem para essa intersetorialidade, tá bem? Bom, e aí, a partir daí, né, descreve as ações, atividades necessárias, com prazo para execução, recursos necessários e a fonte dos recursos. Então, aqui a gente tem uma planilha, né, que é o planejamento nosso, estadual, né, que a gente colocou aqui as ações e atividades prioritárias, a descrição da aplicação do recurso, o produto que a gente quer alcançar, quanto vai custar, né, por ano, o valor estimado e que recurso vai ser, se ele é estadual ou se ele é federal. Tá? Então, é mais ou menos isso o planejamento. De forma muito simples, vão colocar, tipo aqui, ó, capacitação, apoio técnico, orientação e assessoria para a gestão e operacionalização do Cade Único Bolsa Família. Foi previsto 342 mil. Aí é que a gente fala, né? Contratação de empresa para fornecimento de serviço de alimentação. Então, a gente espera, né, que o próximo ano tenha esse serviço já comprado, está em licitação já tem um bocado de tempo. A aquisição de 2.000 pastas, que seria para usar nas capacitações, contratação de empresa, né, para confecção e impressão de material gráfico, cartazes e tal. Então, gente, a gente tem um planejamento estadual que já foi submetido ao Conselho e já tem vários processos caminhando, tá? Então, vocês precisam fazer da mesma forma no município de vocês. Como é que está isso, né, essa previsão da despesa. E aí, vou passar para a última tela, que depois a gente volta para a discussão. O plano de ação e aplicações deverá ser submetido ao Conselho Municipal de Assistência Social para apreciação e aprovação antes da utilização dos recursos. Após aprovado, o Conselho Municipal de Assistência Social fará uma resolução assinada pelo presidente e todos os conselheiros rubricarão nas folhas impressas do plano aprovado. Vale destacar que, com a resolução número 15, de 5 de junho de 2014, do Conselho Nacional de Assistência Social, cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social a fiscalização do Cadastro Único e Bolsa Família. Então, gente, a gente caminha o plano, esse plano que a gente mostrou aí, ó, a gente tem um todo assinado por todos os conselheiros. E o presidente do conselho faz uma resolução com a aprovação, tá? Aí todo o processo de compra nosso, ele vai a resolução do conselho e esse plano todo rubricado em anexo, todos. A gente começou um pedido de compras, ele vem dentro. Isso há anos, tá? Porque na hora de fiscalizar, ele já sabe como é que foi criado isso aqui, por que comprou isso aqui. Ele vai abrir o plano e vai ver lá a indicação, ela está prevista lá, o recurso está previsto e aprovado, tá? O município terá no ano seguinte que prestar contas no sistema SUAS Web, demonstrativo físico-financeiro, na data definida pelo Ministério da Cidadania
e o Conselho Municipal de Assistência Social deliberará no mesmo sistema, como aprovada com restrições ou não aprovada. E aí, a gente ainda não foi aberto, né, para fazer o de 2020, já está todo montado o sistema, mas ainda não abriram, mas a gente está aguardando. Vários me perguntam, Denise, entrei aqui, está bloqueado, não sei o quê. Não, não está bloqueado, é porque ainda não foi liberado para lançar, para nenhum município, tá? Na hora que lançar, com certeza a Helena vai comunicar a vocês no grupo. Então, fiquem tranquilos, mas já vejam aí a prestação de contas 2020, porque não vai demorar, não. Bom, com relação a isso, né, que é o planejamento das ações, alguma dificuldade ou algum texto, alguma sugestão, alguma coisa, né, no que foi colocado na instrução? Todo mundo caladinho. Bom, já caiu a metade do povo, né, da live. Aí eu quero saber o seguinte, né, gente? A gente encerra por aqui a apreciação, tá? Acabou, eu já vou retirar aqui a apresentação. E aí, agora, volto para a Helena. Bom, deixa eu ligar aqui. Bom, eu fui anotando, né, eu fui anotando todas as observações feitas, as contribuições que foram feitas, foram ótimas, e a gente vai reorganizar a instrução operacional e, né, para ser apresentada na CIB. Como combinado também, a gente vai arrumar o termo, né, e aí de declaração e mandar para vocês também, certo? O Eliane está pedindo mais informação sobre a questão do planejamento, do plano de ação. As lives realizadas, gente, algumas a gente postou no YouTube lá da Saúde, do Cristiano, ele sempre disponibiliza o link, né? Eu vou disponibilizar novamente. Sempre essas lives tem lá. Só que muitas delas, acho que as do cadastro é importante assistir, todas. A do Bolsa Família, acho que a gente vai, né, aproveitando a pergunta da Joselita, temos a legislação que conduz o cadastro único e tínhamos a legislação do Bolsa, virá com estruturação para o Auxílio Brasil. Já começamos, né, Joselita? Começou com o decreto 10.852, que regulamenta a parte do Bolsa, que era do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Então, tem toda uma outra regulamentação ainda que vai acontecer. Inclusive, a hora que for aprovada, na hora da adesão. Tá? Pois sobre o plano de ação e aplicação, todo ano nós fazemos o plano de ação e aplicação e apresentamos para o Conselho apreciar com as ações que a gente quer desenvolver no ano que vem, e na frente a gente coloca os gastos, conforme a Denise apresentou aí. Inclusive, a gente pegou justamente do nosso, desse de 2021, que está aprovado e que a gente está executando, tá? Então, essas ações são o quê? Vou dar exemplo do Estado. O Estado, ele prioritariamente, ele faz as orientações, dá os cursos nas capacitações. Então, no nosso plano de ação do Estado, está lá previsto a ação de capacitação, orientação, eventos, no sentido desse apoio técnico e tudo, para os municípios, prevendo que essa capacitação pode acontecer na intersetorialidade, com os atores da coordenação do Bolsa Família na educação, agora o Auxílio Brasil na educação, e também na saúde e na assistência social, além dos CEAs, porque vocês têm que lembrar que 3% do recurso do IGD a gente destina, né, pelo menos 3% para o Conselho, no nosso caso, o Conselho Estadual. Então, essas ações estão lá descritas, na frente delas está o valor do recurso que eu estou imaginando que vai acontecer, né? Estou prevendo que eu vou gastar em cada ação. Eu coloco no início o saldo que eu tenho, então a Denise já falou para vocês onde pegar o saldo, e aí o que eu ainda vou receber no ano que vem,
e aí lá no final eu faço essa soma. O que eu estou prevendo de ação, eu consigo utilizar todo o recurso, né? Então, esse é o plano de ação. Aqui no estado, Joselita perguntou sobre o tempo, né? Como é para a gente trabalhar no ano que vem, o que acontece? Para a gente, mesmo que seja o Ministério que passou esse recurso, e mesmo que a gente que faça o plano de ação, eu dependo do orçamento aprovado na Assembleia Legislativa para executar essas ações. Enquanto isso, né, então eu faço agora essa revisão, né, eu faço agora essa revisão do plano de ação e aplicação já para 2022, a gente vai apresentar aqui para o CEAS, né, para o Conselho, dia 30 de novembro, porque isso foi um pedido do próprio Conselho, então você vai conversar com o seu Conselho e verificar, né, qual que é o tempo melhor e hábil para eles apreciarem o plano de ação e aplicação dos recursos, para depois passar, para vocês poderem utilizar. Então... Pode falar, depois eu quero dar uns exemplos para eles aí do municipal. Sim. Tá bom. Dia 30 de novembro agora nós apresentamos para o Conselho vai ter esse tempo de dezembro e janeiro para apreciação, deliberação e aprovação. E aí, com a aprovação do Conselho, eu posso utilizar o recurso. Aí eu espero a aprovação do orçamento do Estado, que é outra instância, tem a ver com a Assembleia Legislativa e com o governo, né? Então, aí o Estado, ele já sai o orçamento, então aí eu posso fazer as utilizações de recurso através do meu plano de ação e aplicação. Tá? Pode falar, Denise. Porque às vezes eles estão pensando, o que prevê, né, no plano? Por exemplo, eu tenho que fazer atualização, ok, então eu vou melhorar a qualidade cadastral e meu objetivo. Eu vou dizer, eu preciso de combustível, eu preciso de contratar serviços, né, para atualização dos cadastros, serviços, né, por tempo determinado aí, prestação de serviço por tempo determinado para atualização dos cadastros, então eu vou colocar o valor que eu vou utilizar com isso, eu vou comprar material de expediente, então eu preciso colocar o valor que eu vou utilizar, a questão de diárias para os servidores se deslocarem para as capacitações. Então, tudo isso, gente, são as ações que vocês vão prever em nível municipal, tá? Essa previsão aí, vocês precisam constar no plano. Porque para eu, por exemplo, como chama? Diária, para pagar diária, né? Eu tenho que estar previsto no orçamento. Se eu vou comprar um carro, eu preciso ter previsão orçamentária. Então, ele caminha junto, tá? Aí, o plano de ação, ele tem que caminhar junto também. Eu tenho que estar tudo previsto no plano, com a resolução para poder fazer. Então, se eu quero, por exemplo, fazer banner, né? Se eu quero fazer folder, cartaz, eu preciso também ter previsão aí de criação, impressão de material gráfico, né? E tudo isso vocês podem estar colocando no plano de vocês. Compra de equipamentos, né? Quer dizer, ou seja, equipar a gestão e a sala da gestão do cadastro único. Também, aí depois vocês vão pensar nos outros parceiros, mas estou dizendo assim, estou trabalhando aqui só cadastro hoje. Então, vocês vão ter que pensar o que precisam, tá? E eu preciso também de ter lanche para fazer as reuniões com as famílias. Então, eu tenho que ter previsão disso, tá? Serviço de carro de som, porque eu preciso para poder mobilizar as famílias. Então, isso aí vai para o plano de vocês, porque o nosso ele tem uma diferença. Nós trabalhamos com 246 municípios. Então, quando eu falo, né, capacitação, eu tenho que pensar no meu, fica enorme, porque só 300 mil só de lanche, né? Fora as outras pastas e tudo mais. Então, vocês têm que pensar no dia a dia, na rotina de vocês, qual é a necessidade para gerir o cadastro único. Tá, então eu preciso ter carro, combustível, pessoas, né? Eu preciso ter material de expediente e lanche para reunir com as famílias, eu preciso ter aluguel de tenda, aluguel de cadeira, de coisa assim, se eu precisar. Então, tudo isso entra no planejamento de vocês. Aí a diferença é com qual recurso vai ser pago. Eu tenho que pôr as fontes. Vai ser com dinheiro estadual? Estadual nós ainda não temos. A ideia é, com essa instrução operacional, a gente saiu nas conferências que o cofinanciamento estadual seja ampliado, inclusive, para cofinanciar o cadastro único, né? Então, ainda não tem, mas, de repente, né, tem que pôr na previsão. Tá, mas eu tenho dinheiro municipal e dinheiro federal. Da onde vem o dinheiro para
para pagar essa conta que eu estou propondo aqui. Pode vir das duas, pode vir só de uma, então tudo isso é planejamento. Isso. Pode, o Lion está com a mão levantada, né? Pode falar, Pode Lion. falar, Lion. Denise, aí estando tudo pronto, né? O plano de ação é aprovado pelo conselho, e do conselho, né, seguindo esse roteiro, do conselho vai para o financeiro. Aqui é assim. E aí, se não compram, quem que vai cobrar? É o conselho ou é a gestão do cadastro único? Ambos. O conselho aqui, ele acompanha para e passo. Nosso conselho, ele tem uma comissão de finanças, tá? Então, essa comissão, ela pega o nosso plano e ela vai monitorando. Eles acessam o sistema, inclusive, até acessavam. Então, eles viam aonde que o dinheiro está, se ele está parado, onde está o processo, eles têm todos os processos. E aí, eles vão monitorando isso, tá? Porque quando a gente faz o plano, a gente até coloca o número do processo que já está caminhando e que vai começar. Então, a comissão do conselho, ela acompanha para e passo. Ela vai monitorando, quando chega no final do ano, o contador, né, da secretaria manda para o conselho a prestação de contas e ele vai comparar, inclusive, se aquilo está pertinente ao que foi também proposto no plano. Tá? Agora, a gestão, né, a Helena, por exemplo, o tempo inteiro ela vai atrás. Ela vai, Marcelo, o processo está parado ali. Ô, fulano, ó, tá aqui, vai lá no Hélio, tararã, sabe? Ela vai sempre nos setores colocando a importância desse processo caminhar também. Então, o gestor, o papel dele é acompanhar, né? Mesmo tendo alguém, você tem uma diretora que também você deve reportar a ela, dizendo, o processo está parado em tal lugar, você podia verificar para a gente por que que parou, né? E aí ela tem esse papel de gestão. E você e também o conselho vai estar cobrando da gestão, às vezes, porque que o processo também está emperrado, tá? Respondi? Então tá. Perfeito. Vamos ver se tem mais alguma questão no chat, né? Exemplos ótimos, Denise. Mandar modelos do plano de ação. Eu acho que o plano de ação do Estado não é um bom modelo para os municípios, né? Talvez os colegas possam compartilhar algum, né, que já está acostumado a fazer. Eu acho que tem arquivo também, acho que você tem arquivo também de plano, tá? Que o pessoal às vezes manda, acho que tem. Mas, então assim, eu acho que o Ministério também, ele tinha um modelo, se não me engano, tem que olhar, lembrar, parece que tinha alguma sugestão, pelo menos na prestação de contas, sim. E assim, gente, o Ministério, ele faz capacitação, de tempos em tempos, ele chama as equipes, abre inscrição para os conselhos, e aí a equipe da gestão pode ir junto com o conselho fazer o curso. Não sei como é que está agora, se está fazendo virtual, como é que está. Mas o fundo, ele costumava dar capacitação, e elas são bem interessantes. Não, e outra coisa, né, Denise? Por exemplo, o nosso plano de ação aqui do Estado, ele foi sendo construído, mas muito do jeito que ele está agora é de intervenção do próprio conselho, porque ele quer receber lá e entender direitinho como é que funciona, né? Ele quer entender a ação, ele quer entender como que ficou, né? Então, e seguindo a orientação de lá, a orientação nacional, eles fizeram o curso. Foi seguindo a orientação nacional. Então, assim, a gente tem que conversar, né? Também com o conselho, como é que o conselho está nesse nível, né? Nesse sentido, certo? Agora, se houver uma demanda, Helena, você pode pensar futuramente numa capacitação com a Comissão de Finanças do Conselho Estadual para capacitar conselheiros municipais de assistência social e aí gestores. O ano que vem é um ano de capacitar, que o Conselho Estadual deve chamar, né, os municípios para capacitação, né? Sim. Então, tomara que volte, né, esse movimento de capacitação, porque estava parado, mas, né, a intenção é essa. Gente, podemos encerrar? Muito obrigada pelas contribuições. Podemos? Tudo certo? Desculpa se a gente não respondeu alguma pergunta que não tem a ver com a instrução operacional, mas assim, vocês viram que a gente foi discutindo a instrução operacional e mesmo assim a gente extrapolou o tempo, porque é pano para manga, né? Mas conseguimos cumprir, né, com todos os temas aqui, foi ótimo. Quero agradecer muito mesmo a vocês que ainda estão aqui, firmes e fortes, né, a quem participou. Quero agradecer
agradecer também a Socorro e a Suênia, que, né, nos deram todo o suporte, inclusive na construção da instrução operacional, se preocupando com todas essas questões, né? Está na normativa, estamos respaldados, né? O município, é fácil para o município executar isso aqui, então, assim, foi uma instrução operacional pensada, né? Muito bem pensada. E quero agradecer principalmente a Denise, né? Que se dispôs, inclusive, a conduzir a live de hoje, a explicar, e assim, nada, né, ninguém melhor do que a Denise para fazer isso, afinal de contas, a experiência dela né, conta com todo, né, é só ela começar a falar, a gente já percebe que a experiência que ela tem, né, nessa área, né, e a gente aprende a cada dia, o tempo todo. Muito obrigada, Denise, eu vou deixar você encerrar a live, tá? Bom, obrigada pela oportunidade, né, da gente poder conversar aqui um pouquinho sobre essa instrução operacional, que eu acho, gente, que ela vem trazer para vocês uma forma quer dizer, de organizar o trabalho, de dar mais respaldo para o trabalho, né? Na medida em que a gente pensa uma instrução que vai ser pactuada na CIB. Então, ela reforça muito o papel de vocês no município, tá? Então, acho que é isso, né? A gente pensou, e depois você viu quando a gente vai discutindo, já vão surgindo outras questões. Eu tenho gostado dessa forma de trabalhar, né? Com instrução, eu gostei também da Deusilene já combinar para amanhã vocês já fazerem a outra, porque eu acho que as instruções elas vão orientando. E, assim, agradecer mesmo, eu estou saindo de férias a partir de amanhã, né? E vou viajar, e aí eu só volto daqui 20 dias, e não sei se retorno, né? Então, assim, vamos deixar para a gente dialogar em dezembro, tá? Eu me despeço, fui lá. Sabia, Denise, que você queria pegar a estrada. Menina, não quando eu vi que era Denise, a Deusilene, quando eu vi que a Denise ia falar... Deusilene, deixa eu só pedir para um pouquinho. Registrar a gente, a foto. Todo mundo abre a câmera. Tá. Vamos registrar. Quando eu vi, eu falei, eu quero ouvir um pouquinho sobre as novas instruções, né? Gostou, Deusilene? Gostei muito. Até eu tinha erguido a mão, mas eu acho que ninguém viu aí. Estou assistindo live em trânsito, né? Mas era só para falar quando você falou do compromisso, né, do cadastro. Por quê? Quando alguém do cadastro da educação vai pedir qualquer ajuda para o cadastro, surge aquela questão que surgiu hoje. Mas todos vocês têm que lembrar, igual a educação atende vocês nas porcentagens futuras, que vocês vão lembrar disso no próximo ano, tenham paciência com o pessoal da educação, né, Denise? Que é de lá que sai também IGD, né? Eu queria pedir socorro para fazer um print da tela, ou quem puder, porque eu estou no celular, gente, não dá, não funciona. E coloca lá no grupo já, todo mundo abre as câmeras. Não faz aí que eu não sei fazer não, gente, se eu soubesse até que eu faria. Eu não tenho condição por causa do celular, tem que ser alguém que tem computador, que aí fica bom. Eu estou na live em trânsito, tá vendo? Eu já fiz algumas aqui, Helena. Obrigada. Tá. Que bom. Perfeito, então. Então, muito obrigada, Deusilene. Consegui. Pela parceria, né? A gente está sempre aqui, o tempo todo debatendo, né? Nessa questão do Auxílio Brasil, principalmente, como é que vai ficar as coisas, a gente está em conversa. Amanhã, com certeza, a gente vai fazer esse informe para respaldar os municípios, tanto na educação como na saúde, né? Fazer uma coisa conjunta. E o pessoal, é bom que o pessoal perceba, né? Que a gente trabalha em conjunto, assim como eles têm que trabalhar em conjunto com a saúde e a educação. Tá bom? Assim que você estiver disponível, você me chama lá no grupinho Cristiane e Helena, tá? Eu estou aguardando. Gente, o Wagner está falando, não deixe de me responder no privado.
Wagner, só se for uma pergunta de hoje. A partir de amanhã já não pode, tá? Descansar. Gente, perturba, Denise. Não, deixa eu descansar. Ó, de vez em quando eu mando uma fotinha para vocês, viu? Nem que seja na chuva. Só para mandar bem, pode mandar, mas para perguntar do cadastro. Denise, está encerrando que dia mesmo? Que é em dezembro, que tem uma confraternização por aí, é? Dia 18. Tá bom? Eita. Gente, Então, obrigada. Então, gente, um abraço. Diga, alguém está dizendo alguma coisa. O Wagner disse para responder aqui para ele, mas eu não estou vendo pergunta do Wagner, não. Não, ele quer que você responda nas férias. Eu falei que já que não. Ai, ai. Não, meu aniversário é 18/12, não. É porque... Não manda mensagem para a Denise nas férias, não, gente. Deixa a Denise descansar, porque senão ela responde. Ai, ai, não, respondo mesmo. Ainda mais que lá é horário diferente, dá para responder. Então tá. Bom, gente, muito obrigada. Bom final de tarde.